Olá, bom dia. Café com Cristo, 42º Café com Cristo hoje. Quanto tempo, né? E realmente hoje eu tava meditando que já se passaram 6 meses do ano de 2023. E aí eu tava me questionando o que eu fiz de diferente. Bom dia, Mar. O que eu fiz de diferente? O que eu fiz de diferente nesse ano? Eu estava pensando sobre isso. Quantas coisas novas eu desenvolvi esse ano? Quantas habilidades eu desenvolvi, né? Por conta de um objetivo específico. Eu fui obrigada a aprender muitas coisas novas, né? Por conta desse objetivo que eu quero alcançar para esse ano de 2023. Estou trabalhando pesado nisso. E aí eu estava pensando sobre isso. Como Deus, como ele nos faz criativo, né? E você, quantas coisas novas você aprendeu? E aí, por que eu quero linkar isso com o Café com Cristo? Porque, por exemplo, o Café com Cristo foi uma habilidade que eu tive que desenvolver, né? Foi algo que eu não fazia antes. Foi algo novo da parte de Deus. Foi algo que realmente eu estava inspirada e eu sei que essa inspiração não veio de mim, veio do Espírito Santo, porque inspiração significa isso, né? É você ser direcionado pelo Espírito Santo, né? É a sua inspiração. E aí, eu tava pensando, nesses 6 meses, quanto eu avancei? Tipo, eu consegui realmente em 6 meses remir o tempo, dar uma acelerada no meu processo de aprendizado. E, tipo, o que eu aprendi nesses primeiros 6 meses de 2023, eu não aprendi nos meus 40 anos. Você vê o poder da remissão do tempo, né? Você tem como remir o tempo. Então, não importa a idade que você tenha, não importa a idade que você tem poder de remir o tempo, de fazer com que o tempo que você tenha, não importa quanto de tempo, a gente nunca sabe o quanto de tempo a gente vai ter, mas o importante é que eu consiga fazer esse tempo jogar a meu favor. Então, tipo, tudo que eu aprendi nesses primeiros 6 meses foi uma evolução muito grande. Eu desenvolvi muitas habilidades e eu sou muito feliz e agradecida a Deus por me dar essas competências novas que eu não tinha antes. Então, remir o tempo é falar disso. O que você fez? O que você já aprendeu em 2023 que talvez antes você nunca teria tido esse comportamento? Por exemplo, estar aqui no Café com Cristo é algo novo para mim, é uma das habilidades que eu desenvolvi. E isso está me gerando, eu estou ganhando musculatura para ter disciplina, né? Porque eu fiz um compromisso com você, eu fiz um compromisso antes de fazer com você, eu fiz um compromisso com Jesus de estar aqui todas as manhãs, né? E não importa, eu tenho que estar aqui todas as manhãs porque foi o meu compromisso com ele, né? E isso tem me gerado muita disciplina, isso tem me ajudado em outras áreas. Então é assim, você vê que tudo está interligado. Então hoje eu percebo o quanto de disciplina o Café com Cristo trouxe para mim, né? Eu desenvolvo disciplina de outras maneiras, lógico que desenvolvo. Só que aqui dentro do Café com Cristo, eu desenvolvo também outras habilidades. E você, nesses 6 meses de 2023, o que você fez de novo? O que você se percebe fazendo de novo? É importante a gente fazer essas avaliações, porque você ainda tem mais 6 meses pela frente. Então, se nada de novo aconteceu, se você não desenvolveu nenhuma habilidade, se você não evoluiu, se você não cresceu, você ainda tem 6 meses, nada está perdido. Você ainda tem 6 meses pela frente. A gente precisa remir o tempo, fazer valer a pena, porque está passando muito rápido. Eu não sei se você tem essa percepção, e isso é bíblico. É bíblico, está escrito na Bíblia. Se você conhece as escrituras, você vai ver que está escrito na Bíblia que haveria um tempo, né, que passaria realmente, que os dias seriam abreviados. E essa é a sensação, gente. Hoje é sexta-feira de novo, né? Sexta-feira passada passou muito rápido. Olha quantas coisas, como os dias têm sido acelerados. Então nós precisamos sempre ter consciência de que se os dias estão sendo abreviados, eu preciso fazer com que esses dias abreviados joguem a meu favor, joguem ao teu favor. Então a gente às vezes, lá no passado, a gente achava, demorava tanto para chegar o Natal. Eu lembro quando era criança. Demorava tanto para chegar o Natal, né? Ou tanto para chegar as férias. As pessoas falavam assim: "Nossa, o mês de agosto é horrível porque é um mês muito demorado, gente".
Agosto tá aí. E você vai ver como ele vai passar rápido. Como ele vai passar rápido. Por quê? Porque a profecia aqui está se cumprindo, que os dias seriam abreviados. Mas como usar essa, esses dias abreviados a teu favor? A única maneira é remir o tempo, é fazer dentro desses dias rápidos uma aceleração nos teus resultados. Por que eu tô te falando tudo isso? Porque você está aqui remindo o tempo na sua vida espiritual. Talvez você aqui comigo, não sei se você está aqui comigo 42º dia, né? Todos esses 42 dias, mas se você está aqui comigo nesses 42 dias, você avançou, porque antes você não fazia isso. Então você desenvolveu uma habilidade. A habilidade, de repente, de ouvir, a habilidade de ter uma escuta ativa, a habilidade de ouvir mais a voz de Deus, a habilidade de estar aqui todas as manhãs, quer dizer, um compromisso, uma rotina, ser disciplinado, ter foco. Talvez você desenvolveu muitas coisas nesses 42 dias estando aqui comigo, né? Por quê? Porque é algo novo. De repente você nunca fez isso. De repente é a primeira vez que você realmente tem um relacionamento espiritual, aí uma vida espiritual. E vida espiritual é isso, é rotina, é todo dia fazer um pouquinho. Aqui, o que a gente faz aqui? A lei de Pareto. São os 20%, são os 20% que eu vou fazer aqui, é bem pouquinho 20%, né? Só que ele vai te gerar 80% de resultado no teu dia. Então, olha a importância de ter um relacionamento com Deus. O que você está fazendo aqui é apenas 20% do seu dia. 20% do seu dia, tá? É uma pequena ação que você está fazendo. Só que essa ação ela é tão grandiosa que ela tem impacto no seu dia todo. Então, quer dizer, você vai ter 80% de resultado. Eu acordo muito atacada da minha rinite. Perdão, tá? Opa! Opa. Então, imagina que aqui você tá remindo o tempo. Porque você tá gastando os minutinhos do seu tempo, mas que vai ter impacto em todo o seu dia. A palavra que você ouve aqui, ela tem impacto em todo o seu dia. Então, é importante você se manter assim. Oh, Jesus! Será que eu vou conseguir fazer fé com Cristo hoje? Tem dia que é porque fica sem o som. Hoje, talvez, será que é porque eu tô espirrando? Fez sentido pra você? É sobre isso. Então, esses 20% que você tá se dedicando aqui, com certeza, ele tem um grande impacto na sua vida. Ele tem 80% de resultado no seu dia. Então, não desista. Continua nessa rotina, ainda que seja difícil, tá? Ainda que seja difícil acordar esse momento. Tem gente que é muito desafiador acordar esse momento. Pra mim, eu passei a acordar 1 hora mais cedo, né? Eu acordava 6 horas. E agora eu acordo 1 hora mais cedo pra estar aqui no Café com Cristo. Mas é uma habilidade, eu ganhei estrutura. Hoje já não é mais difícil, mas nos primeiros dias foi muito difícil. Então, tudo que é novo, pra mim e pra você, tudo que é novo que a gente tem que implementar na nossa vida é realmente difícil. E lá no começo talvez foi muito desafiador você estar aqui todas as manhãs, mas agora já virou algo natural pra você. Talvez o dia que você não estiver aqui, você acaba sentindo até falta, né? Fala, nossa, hoje eu perdi, não estive lá. Então lembra, aqui é os 20% que você está fazendo, mas que vai ter 80% de impacto no seu dia. Então não deixe de participar. Eu quero já ler a palavra. Hoje nós vamos ler o Evangelho de João, tá? O capítulo é o 10 e o versículo é o 22, tá? O título da mensagem aqui pra mim é assim, ó. Jesus em Jerusalém durante a festa da dedicação. E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus andava passeando no templo no alpendre do Salomão. Rodearam-no, pois os judeus, e disseram-lhe: Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és Cristo, dize-nos abertamente. E respondeu-lhe Jesus: Já não vos tenho dito, e não o credes? As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam a mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vô-lo tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz,
e eu as conheço, e elas me seguem, e eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de padecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é o maior de todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Até aqui, irmãos. É um texto que tem muitos aprendizados. E vamos agora meditar nesses versículos. Então, primeiro, o que seria essa festa na dedicação, tá? Jesus foi uma festa da dedicação. Jesus era judeu, né? E os judeus, eles tinham várias festas. Festa do tabernáculo. E uma delas era a festa da dedicação. E o que era isso? Era como se fosse em memória, em comemoração de uma vitória, de uma guerra que os judeus tiveram sobre o povo macabeus, uma vitória que aconteceu. Então eles comemoravam essa vitória nessa festa da dedicação. E Jesus, por ser judeu, aqui ele estava sendo bem homem, né? Bem homem mesmo. Ele estava sendo o Cristo homem, né? Então ele foi até essa festa, né? Lá no templo, e chegando no templo, ele já começou a ser rodeado pelos judeus. Quer dizer, ele era judeu, ele veio para o povo judeu, e chegou lá no templo, os judeus rodearam ele, cercaram ele, né? E por cercar ele, começaram a perguntar: até quando nossa alma vai ser suspensa se você é filho de Deus? O que eles quiseram dizer? Porque eles estavam, o que eles queriam dizer? Eles estavam presos ali, eles eram escravos, eles eram presos, né? Os impostos caríssimos, impagáveis, né? Eles sofriam muito com essa questão do rei Herodes na época, enfim. Então eles queriam saber, poxa, se tu é Cristo mesmo, por que a gente ainda está sofrendo, né? E é uma pergunta que eu deixo para você. Se você crê em Jesus, por que você ainda está sofrendo tanto? Por que a tua alma ainda está tão presa? Por que a tua alma ainda não se sente livre? Por que ainda os problemas te atormentam se você crê em Jesus? E aí Jesus responde eles dessa forma: ó, já vos tenho dito, mas não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam a mim. Então Jesus chega neles e fala assim: peraí, até quando nós vamos ficar aqui sofrendo, né? Eles perguntam para Jesus se tu, né? Eles falam assim: até quando a nossa alma está suspensa, né? Se tu és Cristo, diz abertamente, então. E aí ele fala: mas você quer que eu diga mais o quê? Olha o que eu faço. Você quer que eu diga mais o quê? O problema não está em mim e nem no que eu faço, está em você que não crê. Olha as obras que eu faço no nome do meu Pai, essas sim me testificam. Porque lembra, é o exemplo. Aqui Jesus vem falar que, poxa, ele está fazendo, eles estão vendo os milagres acontecendo e ainda assim eles estão duvidando de que ele é filho de Deus. Quantas coisas Jesus já fez por você e muitas vezes na tua oração você fala assim: ah, Deus se esqueceu de mim. Deus se esqueceu de mim. Mas você esqueceu das obras que Deus já fez na tua vida? Você já esqueceu dos livramentos que Deus já te deu? De quantas coisas você superou? Se você olhar para trás na tua vida, quantas vezes Deus guardou a tua vida? Quanto Deus estava ali presente? Mas às vezes o que te falta hoje é a questão de ter uma fé verdadeira, uma fé genuína, essa fé que Jesus cobrou do povo judeu aqui, ó. Eu tô falando, mas eu tô fazendo mais do que falar, eu tô fazendo, mas você não crê. Vocês não creem. Ele fala aqui pro povo: vocês não creem no que eu tô fazendo. Não é nem no que eu tô falando, mas no que eu tô fazendo. Eles queriam que Jesus falasse. E falar é muito menor do que fazer. Falar é muito menor do que fazer. Jesus, pelo contrário, ele fazia, ele mostrava, ele deixava o exemplo. Ele não só falava. Tem gente que é só de falar e faz nada, né? Zero fazer. Mas Jesus, pelo contrário, ele vem e fala: poxa, eu estou mostrando, eu estou fazendo e vocês não estão crendo. Imagine se eu falasse só. Imagina se Jesus chegasse e só falasse e não demonstrasse nada, né? E ele não demonstrasse nada. Já foi difícil, quer dizer, Jesus veio e ninguém entendeu nada. Jesus fez aquele bando de milagre acontecendo lá, aquele monte de gente sendo liberto, curado, ressuscitado como Lázaro.
e ainda assim duvidavam do que ele fazia. Se duvidavam de Jesus, imagine de mim e de você. Imagine de mim e de você. Quantas vezes as pessoas duvidam do que você faz? Quantas vezes as pessoas não acreditam no que você faz? Quantas vezes as pessoas atacam aquilo que você faz? Quantas vezes a pessoa, mas não é você que falou que ia fazer? Então faz. E às vezes você não suporta esse ataque. Imagina aqui Jesus indo numa festa que ele era judeu, comemorar a vitória que o povo teve, né? E chega lá ele ser atacado dessa maneira. Quantas vezes você vai em lugares e você é atacado e você não suporta o ataque? Quantas vezes levantam para falar contra você, contra o seu caráter e você não suporta? Quantos apontamentos você já recebeu e aí você quer relutar, você quer atacar também? Jesus não teve esse comportamento. Ele falou, ó, olha o meu testemunho, olha o meu comportamento, depois vocês veem o que eu estou fazendo. Então, assim, verdadeiramente aqui, ó, no versículo 25, é isso que eu tiro é o insight que me dá aqui, eu quero compartilhar com você. Você não tem que provar nada para ninguém. Você não tem que provar nada para ninguém. As pessoas sabem quem você é pelo teu comportamento. As pessoas sabem porque elas estão vendo o que você está fazendo. Então você não tem que ficar provando que você é isso, que você é aquilo, ou que você não é, ou que você deixou de ser. Simplesmente siga o teu caminho, siga na tua missão, siga no teu propósito. Porque as pessoas vão falar, elas vão falar de você, elas vão te atacar. Por quê? Porque você é luz. E elas estão ausentes de trevas. Ausente de luz. Quem você acha que vai te atacar? Quem é luz? Claro que não. Quem é luz é gente feliz, não está nem preocupado com a sua vida, né? Luz não está preocupado com a vida do outro, porque ele sabe que o outro também é luz, então vamos embora junto. Cada um está olhando ali. Agora, os ausentes de luz, eles vão te atacar sim, eles vão te condenar. Eles vão falar, não é você que fazia isso, agora você está criticando eu? Eles sempre vão te atacar. Então, o seu dever aqui, como um imitador de Jesus, que nós somos ou estamos tentando ser, é falar sobre isso. Olha, o meu testemunho, as minhas obras já falam por mim, as tuas obras falam por você? Essa é a pergunta que eu deixo para você. O que você tem feito está falando de você, está testemunhando a teu favor ou contra você? As tuas obras, as tuas ações, as tuas atitudes, elas jogam ao teu favor? Elas te favorecem perante aos olhos de outra pessoa ou elas te desabonam? Ou quando você faz algo, as pessoas elas já começam a te apontar, a te julgar, a te desmerecer. As tuas obras, que obras são nossas atitudes, as tuas atitudes hoje, elas te edificam ou elas te afundam? Quem conhece tua vida, quem conhece teu dia a dia, quem conhece teu caminhar, podem testemunhar o que através da tua vida? O que as pessoas podem ver de você? Você é uma pessoa que professa a fé que você fala? Você é uma pessoa que vive a fé que você fala? Você é uma pessoa que fala e faz? Quem é você nessa jornada? As tuas obras, né? O teu exemplo, ele converte ou ele desabona pessoas? O teu exemplo arrasta pessoas a fazer coisas igual a você ou te afunda? Ou além de te afundar, ainda leva quem está junto com você? Presta atenção nisso. Mas vós não credes porque não sois minhas ovelhas, como já venho dito. Se eu e você somos ovelhas de Jesus, nós vamos perceber os comportamentos que Jesus teve. Nós acreditamos naquilo que ele fez. Eu e você não fomos testemunha ocular como João foi. Eu e você, nós não estávamos lá. Então a nossa fé é muito maior de quem estava lá, porque quem estava lá viu. Eu e você crê sem ver. Então a nossa fé é muito maior do que a de João, né? A nossa fé é muito maior do que a de João. E aí eu vou lá naquele versículo, vocês vão fazer coisas maiores que eu. Por quê? Porque a gente cura, a gente liberta, você tem poder de fazer uma oração, você tem poder de fazer uma oração e trazer alívio para uma pessoa, você sabia? Jesus te capacitou para isso. Então, a nossa fé é muito maior do que de João, de Mateus, de Lucas. Por quê? Porque eles precisaram ver. Eu e você não precisa ver. Agora, se eu e você precisar ver, é o que ele está falando aqui, vocês não são minhas ovelhas. Se eu e você precisar ver Jesus fazendo, nós não somos ovelhas, nós temos que crer sem ver. E esse é o nosso papel, esse é o nosso tempo com Deus. Essa é a nossa atmosfera, o que nós vivemos com Ele hoje. Então aqui ele vem falar
para mim e para você, que eles não são ovelhas. Então ele não tem que provar nada para quem não é ovelha. Você não tem que provar nada para quem não tem a mesma fé que você. Você não tem que provar nada para aquele que não compartilha dos mesmos pensamentos que você. Você só precisa olhar para o alvo. E o alvo é Jesus. O alvo é chegar nele. O alvo é ser mais parecido com ele. Esse é o nosso alvo. Essa é a minha e a tua meta. No versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Olha que forte que é o versículo 27 aqui, no livro de João 10. 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você é ovelha de Jesus, você está ouvindo a voz dele. Ele está direcionando você, ele está te guiando, ele está te capacitando. Tem hora que ele fala, não faz isso, e você obedece. Porque a ovelha, ela conhece o seu pastor. Ela conhece, porque é igual o animalzinho. O animalzinho, você deve ter animalzinho aí. O animalzinho, ele conhece você. Ele conhece a tua voz. Sabe por quê? Porque é você quem cuida, é você quem alimenta. Ele pode ter várias pessoas na casa, mas o animal, ele reconhece um como líder. Ele reconhece um como pastor, né? O animal tem, você pode ter a sua família a sua casa ser cheia de pessoas, mas o seu bichinho de estimação, ele vai reconhecer um como dono. E qual é que ele reconhece como líder da matilha? Quem? Aquele que cuida, aquele que limpa o lugarzinho para ele ficar, aquele que dá água, aquele que dá comida, aquele que dá carinho, aquele que dá atenção, aquele que cuida quando está doente. Então esse é o papel do pastor diante das ovelhas. Assim como o seu animalzinho vê você dessa maneira, porque é você quem cuida, é você quem limpa lá para ele ficar bonitinho, é você quem dá atenção, é você quem brinca. Outras pessoas podem fazer isso de vez em quando, mas ele entende que você está lá todos os dias para fazer por ele. Assim também sou eu e você, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Jesus te conhece como ovelha? Essa é a pergunta que eu deixo para você. As tuas atitudes são de uma ovelha de Jesus? Porque se as tuas atitudes, se as suas ações e até os seus pensamentos for de uma ovelha de Jesus, Jesus te conhece. Jesus te conhece. Por quê? Porque ele sabe quem ouve a voz dele. Ele sabe quem está ouvindo a voz e praticando. É isso que ele fala, ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Por quê? Porque elas me seguem. Então, se eu sou ovelha de Jesus, se você é uma ovelha de Jesus aqui na terra, nós temos que ouvir essa voz. E ouvindo essa voz faz com que Jesus nos reconheça. Fala, ali está indo uma ovelhinha minha. Aquela ovelhinha eu conheço. E tem uma passagem na Bíblia que ele orienta. Se uma ovelha perdida se for, deixa as 99 num lugar seguro e vai atrás daquela que se perdeu. Então, Jesus é o nosso pastor. Ele é o verdadeiro pastor. Nós somos as ovelhas. E o pastor cuida, o pastor zela, o pastor se preocupa com a ovelhinha. Então, que eu e você venha ser realmente ovelhas de Jesus. Que nós viemos ser para quê? Para que ele possa nos conhecer. E por nos conhecer, a gente vai ouvir sempre essa direção, essa voz que vem do alto. Essa voz que fala audível aí no teu ouvido, olha, não faz isso, você vai se arrepender. Olha, faz dessa maneira. É tão suave, é tão sutil a voz de Deus nos nossos pensamentos, a consciência de Cristo dentro de nós, ela é tão discreta que você tem que estar com o coração aberto para você ouvir essa direção. Senão você não ouve, o teu ego é uma voz que ecoa muito alto dentro de você. E de mim, o nosso ego, ele quer nos dominar a todo momento. Ele quer ter controle das nossas vidas, das nossas emoções. Mas quando eu acesso a mente de Cristo que está em mim, é uma voz suave, é uma voz delicada, mas é uma voz assertiva, é uma voz doce, é uma voz que não me cobra, que não me pune, que não me julga, mas que me orienta. Me orienta porque eu sou essa ovelha, você é essa ovelha. E eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha que incrível isso. Você é uma ovelhinha, e Deus nunca vai te deixar só.
Ele garante para mim e para você a vida eterna. Jesus garantia aqui para mim, para você, que nós temos a vida eterna. E a gente nunca há de perecer. Se você está perecendo, é porque você está desgarrado do seu rebanho. Você está desgarrado como ovelha. Você se perdeu do seu pastor. Você está sem orientação. Você está sem um líder, sem um guia, sem um mestre, sem alguém para te dar direção. E sem direção, eu e você só faz besteira. Sem orientação, a gente se sente perdida, a gente não tem clareza do que a gente quer, a gente não sabe para onde a gente está caminhando. Por quê? Porque a ovelha se perde do seu rebanho. Então esteja junto ao seu rebanho, esteja junto ao seu pastor, que é Jesus. Não queira estar longe, não acha que estar longe de Jesus é o melhor lugar para você, que é uma ovelha desgarrada. Não queira estar longe do teu mestre. Ele fala que as ovelhas dele ouvem a voz dele, e você está ouvindo a voz dele nessa manhã, e ele fala para você: vem para perto. Chega mais perto de mim, eu sou o teu pastor, eu cuido de você, eu zelo por você, eu dou a minha vida, eu dei a minha vida por você. Por que você quer ficar distante do seu pastor? Por que você quer achar que do seu jeito tá dando certo? Não tá dando certo. Você só tá dando murro em ponta de faca. Reconheça isso. Não seja orgulhoso, não deixa o seu ego falar mais alto. Quantas vezes eu fui orgulhosa e só quebrei a cara, eu só me machuquei. Eu só me machuquei. E é aquilo lá no versículo 24 que a gente leu. Até quando a nossa alma vai estar suspensa? Até quando eu e você vai ficar sofrendo tendo Cristo ao nosso lado? Até quando eu e você vai ficar sofrendo sabendo que nós temos um pastor que zela por nós, que deu a vida por nós, que cuida de nós, que nos promete a vida eterna, que fala que da mão dele a gente nunca vai escapar? Por que querer ficar distante desse alvo? Se você nessa manhã se encontra distante do seu pastor, que é Jesus, volta rápido, volta rápido. É momento, é tempo para você voltar e falar: Jesus, tá bom, eu fui lá, dei uma volta no outro rebanho, tava tudo errado, minha vida tá toda errada, tá tudo dando errado para mim, mas eu volto hoje, me perdoa as minhas falhas, me perdoa o tempo que eu fiquei longe de ti, me perdoa as vezes que eu não te ouvi, e eu quero seguir junto contigo, cuida de mim. Me ajuda, eu entrei aqui nesse problema, Jesus, eu nem sei como que eu fui parar nesse problema, foi tanta coisa errada que eu fui escolhendo, e agora eu cheguei nessa situação. Tudo bem, eu cheguei por mim mesma, foi eu que fiz essas escolhas, mas agora me ajuda a sair disso. Volta rápido para o seu pastor, volta correndo, porque ele está sempre lá, de braços abertos, nos esperando a todo momento. E no versículo 29, meu Pai, quem mais deu é o maior de todos, e ninguém poderá arrebatá-las da mão do meu Pai. Por que Jesus fala aqui? Porque Jesus era o único filho de Deus, então quer dizer que Deus fez mais ainda que Jesus. Jesus já ia dar a vida dele por nós, mas Deus deu o seu único filho. Olha as entregas. Deus dá o seu único filho, Jesus dá a sua única vida, a que ele vive aqui na terra por mim e por você. Então ele vem falar que além dele ainda tem o Pai, que fez muito mais do que Jesus estava fazendo. Deus faz muito mais do que Jesus. Deus é o maior, ele é o soberano. Só que para eu chegar em Deus, eu preciso chegar primeiro no Filho. O Filho é o que dá o acesso ao Pai. O Filho sempre é o que vai dar acesso ao Pai. Então não adianta você crer só em Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, o único caminho, que eu e você deve ouvir e seguir, porque esse caminho vai te levar ao Pai. E esse Pai está com a sua vida na mão dele. E ninguém tira você desse lugar. Ninguém tira, ninguém tem poder de tirar. Não tem mal que tire você das mãos de Deus se você tem um relacionamento com o seu pastor. Se você tem um relacionamento com Deus, não tem mal, não tem diabo, não tem espírito, não tem nada que você acreditar que tira você desse lugar. Porque você está debaixo da proteção, no esconderijo secreto. Sabe aquele Salmo 91? Que às vezes eu vou em casa, eu fico impressionada. Às vezes eu vou em certas casas para fazer oração e a Bíblia está aberta lá no Salmo 91. E até a página é amarela. Aí você abre as outras páginas da Bíblia, é tudo branquinho, mas aquela está até empoeirada. Não é o Salmo 91 aberto na sua casa que vai te proteger. Não é sobre isso. Pode abrir o Salmo 91. Você pode dormir com o Salmo 91 em cima de você. Não é sobre isso. Você pode pegar o Salmo 91 e pôr aqui, na sua cabeça.
Não é sobre isso, é sobre o relacionamento que você tem com o seu pastor, que vai te proteger. Esse lugar secreto que você busca, que você está debaixo do esconderijo do Altíssimo, é a vida que você tem com ele. Não é sobre o Salmo 91 aberto na sua Bíblia, na sua casa, né? Isso é uma tradição, virou um rito, isso é um rito, né? Isso é um rito que não salva ninguém. Não adianta, você pode abrir o salmo que você quiser. A Bíblia aberta na sua casa não significa nada. A Bíblia aberta na sua casa não significa nada. Você meditar nas Escrituras, você ter um relacionamento com Deus, aí sim. Aí você não precisa nem ter a Bíblia aberta, porque ela está dentro de você. A Bíblia está dentro de você. A palavra de Deus vive dentro de você, não é no livro, não é no papel, porque logo não vai existir isso aqui. Então que nessa manhã de sexta-feira, você venha realmente, se você tiver nessa condição de ser uma ovelha desgarrada do seu rebanho, se você está na condição de que você em algum momento se afastou do seu pastor, que o pastor está ali pronto para te receber novamente. Jesus, não importa o que você fez. Deixa eu falar, não importa. Você é pecadinho, você é pecadão. Se o muro é pequeno, se o muro é grandão que está te afastando de Deus. Não importa o tamanho do muro que te afasta de Deus hoje. Importa que você decida romper esse muro hoje. Pula, passa por cima, quebra, mas rompa e tenha acesso ao Pai. Você é livre para ter o acesso ao Pai. Então eu vou orar por você e com você nessa manhã, para que se você estiver nessa condição de em algum momento você se desgarrou do seu rebanho, se em algum momento você deixou de ouvir a voz do teu pastor, que hoje você vai passar a ouvir. Que hoje você vai receber essa direção, você vai falar, não, a partir de hoje eu vou ouvir a voz do meu pastor. Eu vou ser direcionado por ele, eu quero ouvir a voz dele, eu desejo, eu anseio ouvir a direção que Deus tem para minha vida, porque eu estou cansado. Se você está cansado de tudo que tem acontecido na tua vida, se você está cansado até mesmo da tua vida, é porque você ainda não conseguiu chegar perto do pastor. Você ainda não conseguiu acessar Jesus na profundidade. É o que ele falou lá, eu estou falando, eu estou fazendo, mas vocês não estão crendo. Deus tem cuidado de você todo esse tempo. E às vezes você não está crendo nisso, mas creia que a partir de agora Ele é com você, Ele sempre foi com você. Ele sempre foi com você. Amém? Vamos orar nessa manhã? Liga a sua fezinha aqui na minha e vamos embora. Senhor Deus e Pai, primeiramente eu te agradeço, rendo graças a Ti, Senhor, por essa oportunidade, porque tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. Obrigada por essa manhã nos instruir, Senhor, que nós devemos andar no Teu caminho, que o Senhor é o nosso pastor, é o Senhor que nos dá direção, é o Senhor que nos traz clareza. Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoa, Senhor, muitas vezes a nossa falta em Te ouvir. Quantas vezes nós deixamos de ouvir a Tua voz, de ouvir a Tua direção para fazermos do nosso jeito. Pai, que nesse momento, aqui agora, Senhor, tem vidas que têm ouvido a Tua palavra, que querem realmente, verdadeiramente ter um relacionamento contigo, que querem andar debaixo do esconderijo do secreto, que querem ter uma vida, Senhor, reta e verdadeira na Tua presença. Capacita essas pessoas nessa manhã, Senhor, visita elas, vai ao encontro delas, que o Teu Espírito possa alcançar elas, Pai. Que se tiver aqui entre nós algum coração oprimido, cansado, Senhor, abatido, que o Senhor venha trazer vida, porque o Senhor tem vida com abundância para nos dar nessa manhã. Pai, eu apresento a sexta-feira de cada uma dessas pessoas que oram comigo nesse momento. Pai, leva ela, Senhor Jesus, vai guiando, vai direcionando essa sexta-feira, as pessoas que ela vai encontrar, Senhor, reveste ela, livra ela de todo mal, Senhor. Que ela venha ter uma sexta-feira abençoada, Senhor, que essa palavra venha entrar no coração dela. Então, Senhor, abre o entendimento, dê discernimento e sabedoria espiritual para o teu povo que ouve agora a tua voz, Senhor, a tua direção. Assim, crendo, Senhor, na nossa vitória, no nome do Senhor Jesus, eu confirmo dizendo amém e você, amém. Amém? É isso. Lembra, você está fazendo os 20% que vai dar 80% de resultado no seu dia. Agora é um pouquinho, você fez um pedacinho assim para Deus, mas é o que vai te gerar 80% de resultado na tua vida hoje, tá? Creia nisso, creia que você está debaixo da direção, creia que você está debaixo da proteção que vem do alto, né? Você está na mão de Deus, esse lugar é o lugar mais seguro que você pode estar.
É o lugar mais seguro que você pode estar, é nas mãos de Deus, né? Então, amém por isso. Amém que você está nas mãos de Deus. Ele tem cuidado de você. Você não está sozinho. Você não está caminhando sozinho, ainda que você ache que você está caminhando sozinho. Ainda que você esteja na cova dos leões. Ainda que você esteja numa fornalha. Você não está sozinho. Jesus sempre esteve com você. Ele está com você todos os dias enquanto você viver aqui. Porque logo nós vamos estar juntos do outro lado com Ele. E esse dia é o que eu mais espero. Mas verdadeiramente confia. Confia nessa palavra que Jesus te deu, tá? Leve essa direção para sua cesta. Fala assim, bom, se eu sou uma ovelha e ele me conhece como ovelha, eu ouço a voz dele, então hoje eu vou ficar mais atento. Hoje meu coração vai estar mais aberto para ouvir essa voz que vem do alto, porque ele vai direcionar a tua sexta-feira. De repente você tem clientes para visitar. De repente você tem decisões para tomar. Coloca Jesus na frente. Coloca o teu pastor na frente da tua decisão. Fala, olha Jesus, eu preciso tomar essa decisão. Eu quero decidir junto com o Senhor. Decide junto comigo. Deixa óbvio para mim qual é a tua vontade nesse lugar, para esse cliente, para esse negócio. Você vai ver como a tua vida vai prosperar, como você vai colher bênçãos dessa escolha de deixar Jesus escolher a tua vida junto contigo. Todos os dias, em todas as decisões, em todas as tuas ações. E que as tuas ações no dia de hoje venham revelar quem é o teu pastor. E que as tuas ações no dia de hoje venham revelar quem é que você está servindo. Que as pessoas possam ver Jesus através da tua vida. Para isso eu e você foi criado, para que nós glorificássemos o nome do Pai aqui na terra enquanto vivermos, tá bom? Um recadinho para vocês amanhã. Com muita tristeza no meu coração, não haverá o Café com Cristo, tá? Amanhã é o dia do meu campeonato, para quem me acompanha aí nas redes sociais. Amanhã eu vou estar indo disputar aí esse campeonato. E eu preciso estar lá e sair muito cedo daqui. E eu não consigo, como é uma estrada, eu vou viajar para São Paulo, eu não consigo fazer. Eu até pensei em fazer no meio do caminho, mas aí vai me tirar minha atenção da estrada. E Jesus não quer isso, Jesus quer obediência, Jesus quer que a gente siga as leis aqui também, né? Então eu te peço desculpa, mas no domingo eu estarei aqui. No domingo eu estarei aqui. Tá bom? Eu vou deixar uma mensagem gravada no meu feed do Café com Cristo amanhã antes. Só não vou conseguir fazer ao vivo, mas depois você acompanha, tá? Entra lá no meu Instagram, entra aí no Instagram, lá no feed, lá onde ficam as publicações. Entra que vai ter uma mensagem lá pra você amanhã pra não passar em branco no seu relacionamento com Jesus, tá bom? Eu agradeço minha oportunidade, mas no domingo eu tô de volta ao vivo, às 6 horas da manhã, aqui no Café com Cristo. Você é meu convidado e eu te espero. Até lá!